E usando sempre a frase que o meu sócio fala muito: não basta saber fazer, tem que saber fazer e fazer rápido. Me chamo Rodrigo Alabarce, eu entrei na área de redes de computadores em 2002, na qual eu fiz alguns cursos aí, e cursos da Cisco e dentre outros treinamentos e cursos técnicos de redes de computadores. Desde 2003 eu inicio aí na área de redes de computadores, atuando como analista de redes. Passei por diversas empresas, vim fazendo um crescimento profissional importante. Em 2005 foi um momento marcante na qual eu fiz a minha primeira certificação da Cisco, foi o Cisco Certified Network Associate, né, que é o CCNA. E em 2006 eu acabei entrando numa das empresas assim que me deu um grande norte técnico, que foi a Telsync. Lá eu acabei fazendo também a minha certificação Cisco Certified Network Professional, CCNP. Isso foi no ano de 2006. Neste período eu tive bastante contato com diversos clientes, eu acabei atuando em diversos data centers, né, conhecendo bastante, passando por bastante problema, né, e acabei crescendo bastante na minha carreira. E após 2 anos eu acabei migrando aí para minha última empresa antes de empreender. Eu acabei migrando para a HP, trabalhei por 5 anos dentro da HP, e dentro da HP foi uma história bem interessante, porque eu inicio como analista de redes, passo, depois de um período, viro delivery lead da equipe, né, ainda muito técnico. Depois de um determinado período, viro account team leader da área de redes de computadores da empresa, atuando para alguns clientes. E ao final ali da minha passagem, acabo também trabalhando como account delivery manager, né, da empresa, mas sempre sem se desconectar da área de redes de computadores. Então, durante todo este período aí, eu acabei fazendo não só um networking muito forte, mas eu acabei pegando muita experiência. E de 2003 a 2017, em todos os feriados eu estive trabalhando em algum data center pelo Brasil. Eu sempre estive em alguma viagem, seja no interior do Rio Grande do Sul ou pelo Brasil, mas dificilmente eu estava em casa aí folgando e trabalhando bastante, né? E isso que fez eu desenvolver bastante a minha experiência técnica, né, e a minha resiliência aí diante de diversos problemas, né. Então, ao final aí da minha passagem vitoriosa na HP, na qual, inclusive, por 4 anos seguidos, eu fui colocado como funcionário key, né, chave para o negócio. Então, eu recebi algumas premiações, eu fui bastante elogiado, enfim, né, na época, e pelo trabalho que eu exerci aí na minha área, né. Após 5 anos trabalhando na HP, sendo muito feliz, costumo dizer, inclusive, que a HP foi a segunda melhor empresa que eu já trabalhei, pois a primeira empresa é a minha empresa atual, que eu sou sócio fundador, que é a NAPT Global Solutions. O que eu vinha notando durante toda essa passagem pela HP e que me incomodava bastante dentro dos clientes. Eu via que a maioria das empresas de tecnologia que atendiam esses grandes clientes, que eu também atendia, porque não era somente eu ou a HP que atendia esses grandes clientes. Geralmente, existiam diversas outras empresas grandes atendendo. E eu comecei a notar que, a cada 2 anos, os vendedores dessas empresas, enfim, eles ficavam tentando trocar a tecnologia dos clientes, mesmo sem ele precisar. Por quê? Porque o equipamento já vai ficar obsoleto daqui a 2, 3 anos, então não vale a pena investir. Poxa, a sua rede está lenta, então para melhorar a sua rede, vamos colocar equipamentos novos, né? Vamos deixar mais rápido, tudo mais rápido, com alta disponibilidade, era sempre trocando equipamento. E isso me incomodava bastante. Como eu venho de uma larga experiência que eu estudei muito, tá? Eu estudei muito, me dediquei muito na minha área, eu ficava pensando, poxa, mas em determinadas situações que eu via, eu dizia assim, mas aqui não precisa comprar um equipamento, aqui basta configurar, basta tentar tirar o melhor dele. Nós poderíamos pegar diversos exemplos, como até um telefone celular, na qual, poxa, meu telefone está lento, então eu vou trocar. Poxa, mas você limpou a memória dele, você apagou alguns aplicativos que não estão sendo utilizados, enfim. Existem formas e formas de, hoje com a tecnologia, de você dar uma sobrevida nos equipamentos de infraestrutura, né, seja de redes, celulares, computadores, enfim, né. Isso me incomodava bastante, porque o mercado estava muito focado em apenas trocar, apenas vender, e não estava focado em qual era a necessidade real do cliente, né? Porque no final, a necessidade real do cliente não é gastar o budget. Por vezes até pode ser, desde que ele faça um bom gasto e desde que ele consiga, então, poxa, se eu preciso gastar um CAPEX, um OPEX, que a gente consiga indicar para ele algo que de fato ele precise e não chegar lá e simplesmente trocar os equipamentos por trocar. E aí eu, por muitas vezes, chegar no estoque
que era, na verdade, onde ficavam os equipamentos obsoletos, e que eu dizia, meu Deus do céu, esses equipamentos todos aqui parados num canto, né? Eu tenho um cliente que eu já vi equipamentos obsoletos que tranquilamente passavam de mais de R$1,5 milhão de valor de mercado parado, porque já havia sido feita uma troca por um equipamento novo que recém havia chego e não existia necessidade de trocar. Então isso me incomodou muito, me incomodava demais. Não só isso, me incomodava muito a questão de não ter um atendimento diferenciado. A maioria das grandes empresas, elas tinham uma dificuldade muito grande de atender de uma forma muito rápida, né? Inclusive a gente criou aí uma linha nossa, do nosso jeito NAP de atender hoje, que é o Response Time, e também os interesses do cliente em primeiro lugar. Aonde eu quero chegar com isso? Nós, quando iniciamos a NAP, a gente olhou e disse assim, poxa, o que a gente nota? O que a gente quer? Olha, nós queremos resolver um problema grave, que é ajudar os nossos clientes a fazer a melhor compra, ajudar os nossos clientes a ter o melhor planejamento tecnológico, a ele poder explorar ao máximo toda a tecnologia que ele já comprou, que ele já tinha, e atender ele num tempo recorde, numa disponibilidade acima da média. Eu não esqueço que quando eu trabalhava na HP, eu costumava entrar no escritório 8h30, 9 horas da manhã, e eu saía quase todos os dias às 22 horas. Poxa, mas você ficava lá fazendo hora extra? Não. Por vezes eu ficava estudando, por vezes eu me dispunha a resolver algum outro problema de algum outro colega e também do próprio cliente. E isso acabou me transformando a minha forma de atender. Foi dessa forma que eu consegui organizar a NAP no início e que a gente conseguisse, de fato, né, dar um atendimento diferenciado. Hoje, inclusive, há pouco tempo atrás, eu tive em visita em um grande cliente internacional, na qual ele disse, poxa, o movimento de mercado está mudando. O movimento de mercado está saindo das grandes empresas e indo para as médias empresas, porque nós temos um atendimento rápido, um atendimento personalizado e um atendimento especialista. Nós, a NAP, nós somos uma empresa de nicho. E foi por esse motivo que eu criei a empresa. Para ser uma empresa de nicho, para ser uma empresa com especialistas em redes, e usando sempre a frase que o meu sócio fala muito, não basta saber fazer, tem que saber fazer e fazer rápido. E é isso que nos norteia desde então, né, nos últimos 14 anos de empresa. O usual do mercado hoje é grandes empresas globais, e não só empresas globais, empresas nacionais. Nós temos aqui empresas gigantes aqui no Brasil. É muito comum essas empresas serem atendidas por grandes players de redes de computadores. Empresas grandes, listadas na bolsa, globais, e tem muitas aqui no Brasil, que são de nicho, um pouco aberto, mas são de nicho também. Nós da NAP, após uma visita recente em um cliente, e este não é o primeiro cliente, que fique muito claro, não é o primeiro cliente que nos fala isso, que me fala diretamente, mas este último cliente global me disse que o movimento atual destas grandes empresas globais e dessas grandes empresas brasileiras é justamente ao contrário. Estão saindo dos players grandes de redes de computadores, empresas que fazem serviços similares ao nosso, para empresas como a NAP, que são empresas médias, super organizadas e de nicho. Nós hoje não ficamos flertando com diversas outras tecnologias ou diversas outras áreas. Nós somos especialistas em redes de computadores. E dentro dela, como há uma gama grande, nós temos aí um portfólio imenso de serviços e produtos. Por que os nossos clientes hoje escolhem a NAP? Eles escolhem a NAP porque somos uma empresa especialista, uma empresa com tempo de resposta altíssimo, onde a burocracia é baixíssima. Obviamente, toda empresa precisa ter processos, que nós temos, porém nós somos uma empresa que damos um atendimento muito rápido quando necessário. Um dos exemplos todos os nossos clientes têm acesso ao dono da empresa, o que dificilmente dentro de uma grande empresa você vai ter. Então, por que os clientes hoje contratam a NAP? Contratam a NAP porque conseguem falar comigo diretamente para resolver qualquer questão. Eles têm especialistas em todas as áreas de redes de computadores. Nós temos um tempo de resposta muito rápido, e isso é um grande diferencial hoje, e que gera uma grande confiança nos nossos clientes. Nós temos inúmeros cases de sucesso, e o que nos diferencia de fato, não somente os nossos cases, é justamente a nossa disponibilidade. Hoje, por nós possuirmos não somente um NOC 24/7, não somente um SOC 24/7, as nossas equipes permanecem. Temos equipes de plantão de N3, N4, N2, sempre disponíveis para os nossos clientes. E muito mais. Toda a nossa equipe, desde a área de vendas, a área de financeira, as equipes de diretoria, gerência e até a mim, todos sempre estão disponíveis para os nossos clientes.
a gente sempre atende, a gente sempre coloca os interesses dos nossos clientes em primeiro lugar.